Reflexão rapidinha aqui em relação a direito penal de novo. Teve um caso aí transmitido pela televisão, veiculado aí na mídia, de um rapaz praticante de musculação que numa discussão acabou dando um soco num senhor, né? E em razão desse soco ocorreu a morte do senhor. Ele caiu, né? Ele bateu a cabeça e teve o traumatismo craniano que ocasionou a morte desse senhor. E o que a gente mais viu de comentários de, entre aspas, especialistas no assunto? Chegaram a dizer, em falar, né, em homicídio doloso. Esse dolo eventual aí que inventaram, que tem na doutrina, tem em alguns casos na jurisprudência, mas não tem na lei. Então tá. Homicídio culposo também, alguns disseram e tal. Se o defensor fosse desse rapaz, qualquer caso, em qualquer condenação, culposo esquece, não dá. Culposo não existe nesse caso aí. Mas eu diria que o homicídio doloso também não existe, nem por dolo eventual, porque o meio é impróprio para você pretender a morte de alguém com um soco. E nesse caso tem imagens, né? Ele não deu uma porrada no cara, o cara desequilibrou, ele foi para cima e continuou batendo. Ele não tá num despenhadeiro que você sabe, que você calcula, né? Que se a pessoa cair pode morrer e tal. Então eu brigaria muito para que esse caso não fosse pro júri. Esquece culposo, tá? Reafirmando, eu não entraria com pedido de homicídio culposo, tá? Se defensor fosse. Mas o homicídio doloso, que seria caso de júri, não cabe, na minha opinião. Por quê? O meio é impróprio, já começa por aí. Segundo, nós temos uma previsão legal que se encaixa perfeitamente no caso, que seria o artigo 129, parágrafo 3º, que é a lesão corporal que resulta em morte. Esse deve ser, na verdade, o caminho para julgar esse caso. Eu acredito sinceramente em condenação, né? A gente está numa sociedade hoje que tudo se resolve na porrada, você usa uma brutalidade, às vezes nesse caso foi claro isso, desproporcional, e um ataque de surpresa, né? E nesse caso resultou em morte, mas às vezes resulta em apenas lesão, né? Então, para combater a tese de homicídio doloso, eu usaria o seguinte argumento, que é muito usado, inclusive, em tribunais do júri, por outros advogados aí. É que se não morresse, não seria tentativa de homicídio. Simples assim. Se o réu não morre, seria uma tentativa de homicídio? Você tentou matar com um soco? Não tem isso, né? Só que, por outro lado, você não pode dizer, não, eu não quis matar. Beleza, você não quis, mas aconteceu. Você quis gerar lesão corporal. E a lesão corporal resultou em morte. Então, nesse caso, eu recorreria em todas as instâncias, porque eu acho errado, nesse caso, condenação por homicídio doloso, ainda que simples, né? E qual seria a diferença de penas em caso de condenação para o réu? Acontece que a pena mínima muda um pouco, né? A pena mínima de homicídio simples é 6 anos e a pena mínima de lesão corporal que resulta em morte é de 4 anos, mas a pena máxima comparada com homicídio simples é 12 anos, igual para os dois casos. Eu acreditaria aí numa condenação de 6 anos e meio, né? E por ser lesão corporal, que é outra coisa que muda, pode ser que o juiz condene, mas mande para o semiaberto, né? Eu acho, nesse caso, mais justo. Se condenado por homicídio no tribunal do júri, em tese, iria direto para o fechado, mesmo sendo uma pena menor de 8 anos. Por conta de que crimes julgados pelo tribunal do júri são crimes graves. Nesse caso, todo autor tem ali uma personalidade perigosa, tá? Então, eu, defensor,
não aceitaria crime doloso, homicídio doloso. Culposo esquece, eu não alegaria de jeito nenhum. Mas homicídio doloso eu argumentaria impropriedade do meio. Ninguém, em sã consciência, nem o Mike Tyson, né, desejaria a morte de alguém com um soco apenas. Então, eu acho que essa tese deve ser combatida desde a primeira instância até onde precisar. Agora, eu acho que ele vai ser condenado e deve, na minha opinião, por conta dessa brutalidade desnecessária, né? E a gente está usando muito isso à toa, por conta das consequências que ele não calculou. Problema dele. Ele causou a morte do senhor, mesmo que o senhor tenha caído e batido a cabeça. Lógico que causou. Só caiu e bateu a cabeça porque ele deu um soco covarde, desproporcional e de surpresa no senhor. Ponto. Na vítima. Acabou. Só que a nossa previsão legal existe, então ela tem que se encaixar perfeitamente ao caso. Na minha opinião, lesão corporal que resulta em morte. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. É isso.